Olá, eu sou o Tiago de Moraes e hoje nós vamos fazer mais um estudo bíblico. Durante esse mês de outubro de 2024, vamos estar tratando de vários assuntos nesse mês, né? Entre outros assuntos, vamos falar um pouquinho de educação, de amizade, sobre as redes sociais, sobre amizade inclusiva, diálogo conjugal e também sobre os idosos. E hoje nós vamos tratar especificamente do tema da educação. Educação, um compromisso a ser vivido. A educação é a parte da missão dos pais, de seu chamado, tal como é a sua contribuição para o reino de Deus, que tem o seu início aqui na terra. Quem fala com sabedoria, ensina com amor. A missão da família cristã na educação dos filhos é compreendida assim: educar é amor e coragem. Se os pais hoje não têm amor e não têm a coragem de ensinar seus filhos, de educar seus filhos, que não tenha filhos. Porque a primeira coisa que uma família precisa ter é amor. A família deve reassumir esse papel primordial na sociedade como o principal núcleo educativo para transmitir a vida e a sua dignidade. Muitas famílias hoje em dia transferem essa educação para a escola, sendo que a educação tem que ser feita pela família. A escola é apenas um complemento dessa educação, desse ensino. Eu costumo dizer que quem educa é o pai e a mãe, e quem ensina é a escola. Jesus ensina que a casa firme na rocha não sucumbe às adversidades. Hoje é crucial que as famílias orientem nossos jovens nos valores humanos e cristãos, para que possam restaurar a humanidade ferida. Se uma família ela é bem estruturada, ela ensina valores para os seus filhos, ensina ética. E na escola deveria ter ensino religioso. Ensino religioso aqui que eu me refiro não é no sentido de ensinar uma religião para o estudante, não é isso. É ensinar valores éticos, valores morais, né? Ensinar sobre o amor, sobre o respeito, sobre o diálogo, né? Respeitar as diferenças, respeitar os deficientes físicos, respeitar as pessoas especiais. É esse tipo de ensino que eu me refiro, que deveria acontecer nas escolas e muitas das vezes não acontece, né? E a família educar, ensinar a educação de base, né? Educação básica, que muitas das vezes não acontece dentro do lar, né? Então, essa educação, se todas as famílias ensinassem da forma como deve ser ensinada, educasse da forma como deveria ser educada, o mundo estaria muito melhor hoje em dia. Mas o que acontece hoje são famílias, não generalizando, né? Porque nunca podemos generalizar tudo. Mas o que acontece muitas vezes são famílias desestruturadas, famílias separadas, o pai está para um lado e a mãe está para o outro. Aí o filho fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Isso quando o filho mora com o pai ou mora com a mãe. Isso quando o filho não mora com a avó, né? Ou com outros parentescos, ou numa casa-abrigo, né? Enfim, outras situações de família que existe hoje,
né? Então fica uma situação muito complicada. Quando esse filho ou essa filha chega na escola, aí começa a aparecer os devidos problemas. Por quê? Essa pessoa, essa criança já está desde o berço vindo, sendo ensinada, educada, vendo situações do seu cotidiano que não deveria acontecer na vida dela. Às vezes tem famílias que usam drogas, fazem uso de bebidas alcoólicas, né? Enfim, são traficantes, fazem uso de armas, né? Então, a criança vê diversas situações na família que ela não deveria ver. Na verdade, isso não deveria nem acontecer nas famílias. Mas como hoje em dia, nesse mundo que nós vivemos, as famílias estão muito desestruturadas, isso acaba acontecendo com uma certa, com certo, numa constante, né? Numa constante. A educação é missão, direito e dever primários da família. Ou seja, é a família que tem que educar. Não essa família jogar a responsabilidade da educação para a escola. Porque o papel da escola não é educar os filhos. O papel da escola é ensinar, é fazer com que os seus filhos adquiram os conhecimentos para o futuro, ou seja, ensinar para a vida. A escola não substitui os pais, mas complementa. É crucial uma maior sinergia entre família e escola. O que acontece muitas das vezes? A escola detecta que o aluno, né, o estudante, apresenta algum tipo de transtorno, apresenta alguma situação ali que não é normal para a idade daquela criança. E aí ela chama os responsáveis dessa criança para conversar. E muitas das vezes esse responsável não aceita o que a escola propõe, né? Porque às vezes a criança ela necessita de apoios multiprofissionais. Às vezes ela precisa de psicólogo, às vezes ela precisa de um pedagogo, às vezes ela precisa de um neurologista, às vezes ela precisa de um psiquiatra, entre outros profissionais para ajudar aquela criança. Mas muitas das vezes o pai e a mãe não aceitam, ou o responsável daquela criança não aceita. Que pensa que a escola está dizendo que o filho dela está maluco, que o filho dela que a escola está vendo coisas que não é verdade no filho dela, na filha. Enfim, muitas questões nesse sentido. E o que deveria acontecer é o quê? O diálogo entre a família e a escola. Se a escola, o professor está ali, né, todos os dias com aquele estudante, e detecta que a criança está com problema na fala, detecta que a criança está com dificuldade de aprendizagem, detecta que a criança está com dificuldade na escrita, está com dificuldade na fala, está com dificuldade em ler algo, está com dificuldade de cálculos, de fazer alguma coisa na matemática, enfim, outras situações com problemas de comportamento, ela vai avisa os pais. O que os pais ou responsáveis deveriam fazer? Procurar ajuda, porque a escola ela orienta, né? A escola orienta, mas também cabe aos pais aceitar e procurar essa ajuda, né? Porque também não adianta a escola propor, né, indicar algo para aquele aluno e os pais não aceitar. Então o filho vai acabar não se desenvolvendo, vai ficar sempre na mesma e cada vez que cresce, cada vez tendo mais dificuldades, cada vez piorando a situação, né? A escola acaba assumindo funções que não lhe competem. É essencial que os pais retomem sua responsabilidade primordial na educação dos filhos. Então, hoje em dia, precisamos que os pais eduquem os seus filhos. Principalmente a família cristã, né? A família cristã. Se a família é cristã,
a educação começa em casa, o que nós chamamos de igreja doméstica. Né? Os princípios ali começam em casa, na família, com os ensinamentos, com base de quê? Com base na Bíblia. Né? Com base na Bíblia. Sempre base bíblica. Tá certo? Para que tudo comece a dar certo para a família, para o seu filho, para a sua filha, para o pai, para a mãe, para o responsável. Seguindo a palavra de Deus, sempre vai dar certo. Não tem algo que está escrito na Bíblia que não aconteça. Por quê? O que está escrito na Bíblia é a verdade. Não é porque a Bíblia, ela é o quê? A palavra de Deus que está sendo semeada no meio do povo, né? E Jesus pede para que nós proclamamos a palavra de Deus para o próximo, né? Que nós sejamos multiplicadores desse evangelho, né? Também da palavra de Deus como um todo, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Então, vamos fazer agora uma leitura bíblica. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 24 a 29, que diz assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque fora construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os doutores da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, gente, olha só o que esse texto diz, né? Que aquela pessoa que ouve, que aprende sobre a palavra de Deus e põe em prática, é como uma casa construída sobre a rocha. Pode acontecer o que acontecer, a casa não cai. Essa é a vida de uma pessoa que põe a palavra de Deus em prática. Agora, aquela pessoa que não põe a palavra de Deus em prática, ouve por ouvir, aprende por aprender, guarda a palavra de Deus para si, guarda o que aprendeu para si, é como construir uma casa na areia, porque vem a enxurrada, vem a chuva, vem a tempestade, vai derrubar fácil essa casa. Isso acontece com aquelas pessoas que não ensinam a palavra de Deus para o próximo e acontece com aquelas pessoas que não põem a palavra de Deus em prática. Lê a Bíblia, lê por ler, né? E não a põe em prática, né? Isso é o que o texto nos diz hoje, né? Será que você que está me ouvindo está colocando a palavra de Deus em prática? Está sendo como uma casa na rocha ou está sendo como uma casa de areia? Reflita sobre isso. O que nós podemos olhar para o mundo em relação a esse texto? Se a família, principalmente a que se diz cristã, se aprende a palavra de Deus, se participa, por exemplo, de estudo bíblico dominical,
se participa de círculos bíblicos, se participa de celebração da palavra, se participa de culto de ensino, se participa de missas, se participa de culto ou de qualquer outro grupo de ensinamento da palavra de Deus, tem que ensinar para os seus filhos o que é certo e o que é errado. Tem que ensinar os princípios para esse filho e para essa filha. Sempre tem que ser dessa forma. Para poder esse filho e essa filha ir crescendo, já começando a entender todo o ensinamento da palavra de Deus, todos os princípios, todas as virtudes, tá certo? Para que essa pessoa lá na frente seja um exemplo de filho, seja um exemplo de filha que aprendeu com seus pais ou com seus responsáveis e que possa passar adiante esse ensinamento que ela recebeu, que ela aprendeu e que ela entendeu. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.